Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Mais uma vez vos peço para partilharem este programa, para colocarem gostos, a fim de que ele atinja os seus objetivos, que é promover o debate, tentar esclarecer a quem me ouve, tentar mostrar uma outra opinião, eventualmente diferente das opiniões dominantes. Vamos começar por falar de Portugal e falamos desta coisa estranha que foi um telefonema neste período de pandemia do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ao Presidente português. E esse telefonema que se começou por ser divulgado como um telefonema de simples parabéns a Portugal, por Portugal ter conseguido uma performance excelente no que toca ao combate ao Covid-19, de certo modo até ao contrário daquilo que sucedeu nos Estados Unidos da América. E, vejam lá, eventualmente oferecer a Portugal os seus préstimos no combate ao Covid-19, Trump oferecer a Portugal os seus préstimos quando ele precisa desesperadamente do auxílio de terceiros, nomeadamente a começar do auxílio da China, que ele tanto ataca. Mas foi essa a narrativa que começou a ser lançada em público. Parecia muito estranho tanta amabilidade por nada do Donald Trump, que é um indivíduo que não brinca em serviço. É um homem de negócios, mais nada. E é um homem de negócios que nem sequer conhece bem o seu lugar. É um homem que já tentou comprar a Groenlândia à Dinamarca, como se estivéssemos no século XIX, em que os Estados Unidos da América puderam comprar o Alasca à Rússia, como se as pátrias estivessem agora à venda, como se fosse lícito para ele haver agora uma proposta do México de comprar, por exemplo, a Califórnia, que já pertenceu ao México. Ele, em tempos, já ofereceu dinheiro pela Groenlândia. A Dinamarca quase não lhe respondeu, tão insultuosa era a proposta. Posteriormente, tentou comprar uma empresa de tecnologia avançada no domínio da biotecnologia para permitir mais eficazmente o combate ao Covid-19 por parte dos Estados Unidos da América. Mais uma vez aí falhou. E agora parece que por detrás dessa cortina de simpatia e de solidariedade, vejam lá, Trump a ser solidário, há um outro negócio que ele tem em vista. Está em negociações com a Bial. Consta que ele terá mesmo feito uma proposta de compra da Bial. Isto é, Trump não brinca em serviço. Mas Trump também continua com os tiques do capitalismo arrogante, do capitalismo que tudo quer abocanhar, do capitalismo que não sabe o que é o respeito pelos outros, o respeito pela dignidade dos outros, o respeito, inclusivamente, por aquilo que os outros, nomeadamente Portugal, têm de seu mais importante, que é uma empresa que, cientificamente, tecnologicamente, é uma empresa marcante a nível mundial. É importante que isto venha à baila e que, mais uma vez, Trump seja denunciado como um
negociante de rasca, um negociante de automóveis em terceira mão, que pretende a todo custo aldrabar, como aldrabou na sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e como tem aldrabado ao longo de toda a sua presidência, e ele, mais uma vez, pretende aldrabar a opinião pública portuguesa, fazendo difundir a ideia de que foi um simples cumprimento de fraternidade, quando na realidade aquilo que ele pretende é comprar uma parte de Portugal. Esperamos que Portugal não ceda, que a Bial não ceda e que uma parte importante de Portugal, como é a Bial, não esteja à venda. Há outras empresas portuguesas que neste momento estão com dificuldades e o Estado vai tomar posição nelas para que elas enfrentem as dificuldades. Estamos a falar concretamente da TAP, uma empresa, uma companhia de aviação de bandeira, que é uma companhia de aviação decisiva para a economia nacional, nomeadamente para o turismo nacional, para a ligação de Portugal a todo o mundo lusófono, à sua comunidade de imigrantes e, felizmente, que o Estado não está a ir, e este Governo não está a ir em golpes privados que dizem que têm uma gestão fabulosa da TAP, mas afinal de contas a TAP tem vindo sucessivamente a acumular prejuízos com esta gestão fabulosa dos privados, com a extrema competência dos privados, que alegadamente sempre se contrapõem à manifesta incompetência e desleixo do setor público. Afinal de contas, os privados entraram para a TAP, mas também não fizeram grande coisa. E agora, aquilo que pretendem é que o Estado entre com dinheiro, eles não entram com nenhum, o Estado entra com dinheiro, empresta-lhes dinheiro, avaliza, paga e eles ficam a dominar, não já propriamente o capital, porque não são maioritários no capital, mas a continuar a dominar a gestão da empresa e a pôr e dispor como eles entendem para o futuro da empresa, isto é, o futuro dos seus interesses pessoais, dos seus negócios pessoais. Este é o verdadeiro rosto do capitalismo neoliberal, que quando está bem não quer nada com o Estado, nomeadamente não quer pagar impostos. Quando está mal, socorre-se do Estado para obter financiamento a fundo perdido e para obter avalos também que servirão para o Estado pagar porque a empresa não estaria em condições de pagar. É, de uma maneira geral, esta a filosofia neoliberal que rejeita o Estado, mas quando está em dificuldades, o Estado é o seu primeiro socorro. Aliás, não é só nessas circunstâncias, todo tipo de negociatas, todo tipo de corrupção se servem as empresas deste capitalismo neoliberal para crescerem. Nós tivemos o caso, nomeadamente, da EDP, tivemos o caso do BES, tivemos o caso do BPN e tivemos outros casos do BCP. Todo o tipo de corrupção serve para eles aumentarem os seus lucros. Mas quando se trata de dificuldades, o Estado é que novamente os vai socorrer. Esperamos que o governo português, como disse, não ceda às pressões de Trump, porque a Bial não é negociável, e até a colaboração com empresas americanas é, de certo modo, de descartar. E é de descartar por uma razão muito simples. É que Donald Trump e os Estados Unidos da América, o capitalismo americano, ainda não aprendeu a tratar os outros em posição de igualdade. Aquilo que eles pretendem sempre é
abocanhar aquilo que podem abocanhar, é dominarem, em vez de cooperarem. As hipóteses de colaboração a nível europeu são muitas. A Biol tem muitas hipóteses que não são certamente piores do que as hipóteses de colaboração a nível com os americanos. E as hipóteses de colaboração europeia são muito mais desejáveis porque, apesar de tudo, a União Europeia não tem essa fome, essa ganância que têm as multinacionais americanas, que têm o Big Pharma, as grandes empresas farmacêuticas americanas que pretendem dominar o mercado mundial. Como se viu, inclusivamente, com Trump, que quer na reunião do G20, quer na Assembleia Geral das Nações Unidas, não aprovou declarações no sentido de se levar a cabo uma cooperação mundial e de que a vacina contra o Covid-19 esteja disponível de uma maneira equitativa para todos os países, porque pensa ele, pretende ele, que os Estados Unidos encontrem em primeiro lugar a vacina e com isso lucrem e com isso façam reverter esta crise a seu favor, já que têm sido completamente incapazes de combater esta crise. E depois de Portugal falamos, como já falámos no programa anterior, da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, que é um país pelo qual os portugueses sentem uma afetividade muito grande, porque foi ali que se conduziu a mais dura luta nos tempos da guerra colonial. Mas essa dura luta também aproximou os povos. Não foi em vão que os portugueses estiveram, de certo modo, massivamente na Guiné-Bissau e conviveram também com a generalidade da população guineense. E isso faz com que os portugueses sintam laços de amizade profundos com a Guiné-Bissau e uma profunda preocupação com aquilo que lá se passa. Infelizmente, a Guiné-Bissau vai de mal para pior. Foi nomeado Procurador-Geral da República um indivíduo chamado Fernando Gomes, que foi já Ministro do Interior e foi no seu governo, como Ministro do Interior, foi no seu governo que se procederam a massacres incríveis dentro do próprio Ministério do Interior, sem que alguma vez esse Fernando Gomes tenha querido apurá-los. Receia-se agora com um governo golpista de Umaro Sissoko Embaló e com um Procurador-Geral da República que, inevitavelmente, como fez já quando era Ministro do Interior, estará disposto a encobrir os crimes do Governo e do próprio Presidente da República, tal como fez quando era Ministro do Interior. Está vocacionado para encobrir tudo aquilo que é o tráfico de armas e o tráfico de droga, que são os principais flagelos da Guiné-Bissau. É importante que a comunidade de Estados da África Ocidental, que infelizmente tem pactuado com o governo golpista de Sissoko Embaló e as Nações Unidas, nomeadamente, tomem posição contra este governo criminoso que tomou conta da Guiné-Bissau e façam algo para que a Guiné-Bissau saia desta tragédia que tem sido a sua vida depois da independência. O povo da Guiné-Bissau bem o merece. Já falámos de Trump, poderíamos falar também um pouco mais dele e da forma como ele está a agir relativamente à China.
A China é algo que nos deve preocupar profundamente. A ditadura chinesa é uma ditadura que temos de combater a todo custo, porque não dá a mínima margem de liberdade para os cidadãos. Apesar de tudo, nos Estados Unidos da América, nós ainda podemos chamar idiota a Trump, nós ainda podemos chamar ladrão a Trump, nós ainda podemos chamar corrupto a Trump e a quem nós quisermos, se entendermos que isso é verdade e se tivermos razões para o fazer, obviamente. Não devemos fazê-lo a não ser que tenhamos razões para o fazer. Mas no caso de Trump e da sua clique, as razões são de sobra. Felizmente, relativamente aos Estados Unidos da América, ainda temos essa liberdade. No que toca à China, não temos essa liberdade, quando nós sabemos que a corrupção lá também existe e que os crimes também existem, que o abuso do Estado também existe e que a ditadura é, neste momento, absolutamente insuportável. Por isso, esperávamos que os Estados Unidos continuassem a ser uma esperança, apesar de tudo, da liberdade. Não que o chamado Deep State, o Estado, o complexo militar industrial e a finança americana, que tem destruído a América, que tem destruído aquilo que é a substância de qualquer país, que é a capacidade produtiva, quer no setor primário, quer no setor secundário, quer inclusivamente no terciário, tem destruído essa capacidade produtiva. E ao ponto de a América ter chegado a este estado de autêntica indigência que teve que se socorrer de todo o mundo para combater a pandemia dentro das suas portas e de mesmo assim, mesmo com o socorro de terceiros, não conseguir impedir que sejam abertas valas comuns, com que os corpos apodreçam nas carrinhas, com que o sofrimento e a desgraça sejam o comum do dia-a-dia nos Estados Unidos da América. Apesar disso, a América ainda continua a ser uma esperança de liberdade. Há que fazer renascer a esperança na América, que, afinal de contas, Trump destruiu. Ele que queria construir aquilo que ele chamava uma América grande de novo, na realidade afundou a América, porque a América está dependente apenas do complexo militar industrial e da grande finança, em vez de se centrar nas atividades verdadeiramente produtivas. E seria importante para a Europa e para os Estados Unidos da América uma mudança nos Estados Unidos da América, também uma mudança na Europa. Também há, embora em menor peso, a finança e o complexo militar industrial, de certo modo, têm algum peso na Europa. Menor, sem dúvida nenhuma, que nos Estados Unidos. Não há a miséria, não há as desigualdades extremas que existem nos Estados Unidos. E era importante que essas desigualdades fossem reduzidas na Europa, mas, sobretudo, fossem reduzidas nos Estados Unidos, onde elas são extremadas. Nos Estados Unidos, há professores universitários, gente que dá aulas nas universidades, a viver em carros porque aquilo que recebem das universidades não lhes dá para pagar uma renda de casa. Há gente a morrer sem possibilidade de recorrer aos seguros, porque quem não tem seguro de saúde morre na rua. É esta deplorável sociedade que urge mudar nos Estados Unidos da América. E não é certamente Joe Biden que nós, infelizmente, vemos ligado ao complexo militar industrial e à finança, e que tem uma boa dose de senilidade que nos dá essa esperança. Esperamos que uma nova América nasça, nomeadamente
com alguma juventude que existe no Partido Democrata, nomeadamente a senhora Ocasio-Cortez, uma jovem que apoiou a esquerda e que tem mostrado posições de esquerda democrática e anti-domínio da finança, anti-domínio do complexo militar-industrial, que apoia o Bernie Sanders, mas que ela própria tem uma linha jovem capaz de mobilizar ainda mais do que Bernie Sanders mobilizou a juventude, capaz de mobilizar a juventude americana para uma outra América. Alexandra Ocasio-Cortez poderá ser, e esperamos que seja no futuro, uma grande esperança daqueles que anseiam por uma América, por uns Estados Unidos da América livres, justos e progressivos, sem o domínio do complexo militar industrial, sem a sua ganância de abocanhar o mundo. Finalmente, falamos do Brasil como tem sucedido. Desde já lamentamos que, face à tragédia que está a acontecer no Brasil, algo que só certamente está a ser escondido nas favelas, porque a aliança entre o mundo do crime e o regime de Bolsonaro tem permitido esconder a tragédia que se está a passar nas favelas. A tragédia de Manaus não pode ser escondida, a tragédia de São Paulo também não está a ser escondida, nomeadamente pelo seu Presidente da Câmara de São Paulo, pelo seu prefeito, o Nuno Covas, não está a ser escondido. Ele próprio tem exibido essa tragédia, anunciando que comprou 30 mil caixões e que mandou abrir 13 mil sepulturas a mais. Certamente que essas 13 mil sepulturas não chegarão, muitas 13 mil serão necessárias, e no Rio e outros lugares, como Belo Horizonte e outros lugares, certamente que a mesma realidade que aconteceu em Manaus e que está a acontecer em São Paulo, em que as pessoas nem sequer têm lugar nos hospitais, aguardam a sua vez para entrar. Vemos que essa tragédia que está a acontecer no Brasil e que está a ser encoberta em grande parte, como disse, pela aliança entre o regime de Bolsonaro e o mundo do crime nas favelas, nomeadamente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, que essa aliança seja denunciada. Infelizmente, mais uma vez constatamos que os democratas brasileiros, aqueles que são contra o obscurantismo deste regime de Bolsonaro, que são contra o domínio da classe extrativa neopentecostal, que suga autenticamente o país e que o confina à ignorância e ao fanatismo, esperávamos que os democratas brasileiros se unissem e combatessem este regime de destruição do corpo e da alma do povo brasileiro. Mas infelizmente isso não está a suceder. Vemos que os partidos que se reclamam da esquerda, nomeadamente, se fecham neles próprios, esperam por uma espécie de Godot, estão à espera de Godot, à espera que venha um Deus ex machina, um Salvador, que através do impeachment ou através de um processo crime, agora que Sérgio Moro despolutou no Supremo Tribunal Federal, estão à espera que assim acabe o regime de Bolsonaro. Há um argumento de que os militares poderão tomar o poder. Isso não é verdade. Os militares já disseram claramente que não queriam tomar o poder. Mesmo o general Mourão já disse claramente que não queria tomar o poder. E
só a cola evangélica neopentecostal está a segurar este governo. Era essencial que os democratas brasileiros, aqueles que defendem a igualdade, a justiça, a solidariedade, a liberdade, antes de tudo, que são contra o obscurantismo, que são contra os preconceitos e a mentira, sobretudo, e essa burla neopentecostal, que são as religiões neopentecostais brasileiras, que se unissem e enfrentassem esses algozes do povo brasileiro. Disse, estão à espera de Godot. Em vez de se manifestarem, podem não se manifestar nas ruas devido a este estado de pandemia. Mas podem manifestar-se nas casas. Podem manifestar-se nas redes sociais de uma maneira massiva. Lembremos-nos que Bolsonaro não tinha o apoio das televisões no início. Só no final é que ele teve o apoio das televisões e dos grandes meios de comunicação. Mas teve uma rede social que o apoiou de uma maneira decisiva e o levou à presidência da República Brasileira. Que os democratas brasileiros, que aqueles que prezam a liberdade e a justiça, se unam e utilizem agora as redes sociais para combaterem esta autêntica pandemia que é o regime de Bolsonaro no Brasil. E para salvarem este país, que pode ter sempre um grande futuro, porque é o país mais rico do mundo. E se não tiver esta classe extrativa dessas falsas religiões, dos falsificadores de deuses, e esta classe extrativa da finança e da grande distribuição e de meia dúzia de grandes senhores do dinheiro no Brasil, que não se habituaram ainda a deixar de considerar o resto do povo como escravos, que não se habituaram ainda a deixar de ser os senhores da senzala e continuarem na Casa Grande a dominar os escravos da senzala como seus senhores, como seus donos. Esperamos que haja uma união e uma luta séria através de todos os meios possíveis para que a mudança que o Brasil tanto necessita venha a acontecer. E com isto despeço-me. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforal.net, no YouTube, no Facebook, noutras redes sociais, pedindo mais uma vez que partilhem e que coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.